Olá, o programa Em Cena de hoje traz uma mostra no Museu Afro Brasil comemorativa aos 80 anos de Francisco Brennot. Nós fomos conhecer a Pinacoteca do Estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Em Cena. O Museu Afro Brasil apresenta a exposição Francisco Brennot, Flores, Frutos, Bichos e Pássaros dos anos 60, 70 e 80. A exibição de 50 obras com curadoria de Emanuel Araújo é comemorativa aos 80 anos do artista nascido em Pernambuco. Essa exposição é dedicada ao Francisco Brennot pelos seus 80 anos, pelo lado brasileiro da sua obra, brasileiro sobretudo desses frutos, né, que ele fez nas esculturas, que tem essa coisa que a obra dele também toda contém, que é um pouco essa simbologia meio erótica, meio fálica, mas sobretudo pelo esse lado muito brasileiro que tem exatamente essas pinturas. Nós queríamos exatamente prestar essa homenagem a Francisco pelo muito que a obra dele significa, pelo seu significado, o grande significado que tem a sua escultura, sua cerâmica, sua pintura. E escolhemos justamente um lado dele pouco conhecido, pouco conhecido verdadeiramente a palavra certa, porque essas obras foram feitas na década de 60, década de 70, e essas obras têm um lado da pintura mesmo, né? É um pintor, reconhecidamente o pintor, não é mesmo o ceramista, não é o escultor, ele é o pintor, o que pinta com recursos da pintura, provavelmente dita, né? Ou seja, da cor, dos contrastes, sobretudo do colorista, às vezes da ausência da cor, né? Pelo desenho, mas é sobretudo um pintor. E fizemos esse halo entre a pintura, essa pintura figurativa, né, que é uma pintura que eu diria antropofágica, porque tem uma certa ligação com a Tarsila, com Léger, é uma certa influência ainda francesa do Francisco, mas muito brasileira, muito pernambucana, muito nordestina, no sentido da cor, da luz, do sol, né, da natureza, e da forma com que essa obra dele explode no espaço, né? A linguagem de um artista, ela está sempre mesclada por todas as suas expressões, né? Ou seja, a pintura, ele mescla com o desenho, ele mescla ao mesmo tempo com a escultura, né? Com essa coisa fálica e erótica, sensual, essa coisa, essa voluta, essas curvas que tem a obra dele. Então, é por esse aspecto que a exposição se arma, mostrando exatamente esse lado do Francisco Brennot. De uma escola para atores da USP surgiu o grupo de teatro As Graças, que conta com 4 atrizes e vários prêmios em seu currículo. O programa Em Cena com a Ana Davids foi conhecer o trabalho desse grupo.
Dani. Hoje a gente vai conhecer a companhia de teatro As Graças. Elas estão em cartaz com a peça Clarices no Teatro Ágora e também com um espetáculo feito num ônibus, que é a Noite de Reis do Shakespeare. Vamos dar uma olhada. Eu, hein? De onde veio o senhor? Senhora, essa pergunta não consta no meu papel e eu não posso dizer... A companhia teatral As Graças é formada por 4 atrizes e existe desde 1995. Vamos descobrir como esse grupo nasceu. Na verdade, assim, acho que nunca surge uma ideia de formar um grupo. Eu acho que o grupo é consequência de um trabalho. Então, a formação das Graças se deu por um trabalho que foi Em Deixa das Três Irmãs, texto da Adélia Prado, dirigido e todo roteirizado pela Vânia Terra. É um grupo de atrizes, a gente não tem um diretor fixo, então normalmente a gente chama, cada trabalho a gente chama um diretor diferente. Então isso proporciona pra gente um aprendizado, né, enorme, porque começa um pouco do zero de novo, né? Tem as vantagens e tem as desvantagens de não ter um diretor fixo, mas pra gente tem sido uma experiência boa trabalhar com pessoas diferentes, buscar, né, linguagens diferentes também. Qual a razão de tantas lágrimas? Perdi meu gatinho, né? A companhia sempre trabalhou com textos literários adaptados para o teatro. Será que dá para pensar em uma linguagem só para As Graças? Falar de uma linguagem do grupo são várias. Na verdade, a gente trabalha com bonecos para criança, a gente trabalha no ônibus, na rua, que é uma coisa mais, né, uma outra pesquisa, teatro de rua e tal. E em teatro com essa linguagem da literatura mesmo. O que nos acompanha sempre em todos os espetáculos é a questão musical, que a gente trabalha desde o começo, assim, nós cantamos, agora nós estamos tocando, então a música meio que acompanha o nosso trabalho. Aqui dentro do meu peito bate, bate, coração. Em 2003, elas criaram o Circular Teatro, o projeto de um ônibus teatro. Elas adaptaram seu repertório para esse novo espaço e criaram em 2004 a peça Nas Rodas do Coração, já pensado para o ônibus. Esse projeto foi contemplado pela Lei Municipal de Fomento ao Teatro. Bate, bate, coração. Um ônibus, 1960, e ele se transforma num teatro. E com toda a infraestrutura que a gente precisa mesmo, sem fazer nenhuma concessão, cortina, luz, equipamento de som, para levar o nosso trabalho para a rua, para sair da caixinha preta e ir para a rua. Marcelac tinha um homem que falou, olha, 35 anos que eu moro aqui, nunca tinha visto teatro. Bem grave, né? Muito isolado mesmo. E o ônibus resolveu essa coisa que a gente estava conversando agora em off, das distâncias de São Paulo, que é muito complicado. Se deslocar de Marcelac para vir assistir negócio no Centro Cultural Praça Roosevelt, locais que acontecem que são centrais, isso não existe. Os bairros de São Paulo são realmente isolados. Zona Leste vive na Zona Leste e comunidades totalmente sem acesso, como, sei lá, favela, ou pela distância, ou pela falta de acesso. Há de deixar algum lugar quando não se tem pra onde ir. Atualmente, nós estamos com 2 trabalhos em cartaz. Um em teatro, resgatando o início do grupo, nossas origens mesmo, a literatura no palco, que é o espetáculo Clarices. E também, no ônibus, na rua, o Noite de Reis, que é uma grande comédia do Shakespeare, com direção do Marco Antônio Rodrigues. A gente continua com esse espetáculo até março do ano que vem. Aí, cada dia, cada final de semana, num lugar diferente de São Paulo, tentando mesmo abranger as 5 regiões da cidade, com esse espetáculo, com essa montagem. E paralelo, o trabalho no teatro com Clarices, né? Recuerdos que se fueron con el tiempo, presinto que reviven otra vez, igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. Fique agora com o que rola nos palcos paulistanos. O
O monólogo Minha Mãe, com a atriz Bia Toledo, está em cartaz no Teatro Crowning Plaza. No espetáculo, dirigido por Inês Aranha, uma mãe tem uma relação de amor e ódio com seu filho, nascido de um ato de violência sofrido por ela aos 13 anos. Helena se casou com o agressor, mas nunca mais foi tocada por ele. O espetáculo fica em cartaz até o dia 25 de novembro. Esta noite sairemos com Reia. Eu não usarei muito, você usará roupas elegantes. Ai, minha grande. Acontece no Centro Cultural São Paulo apresentações do espetáculo Primos. A peça é baseada no conto de Franz Kafka, Comunicado para uma Academia. A direção é de Verônica Fabrini e faz parte do chamado teatro físico. O trabalho corporal e o gestual foram inspirados na observação do comportamento dos animais em cativeiro no Zoológico de São Paulo. Os limites entre o animal e o humano, entre cultura e natureza, são explorados na peça, em cartaz até 13 de dezembro. Esse espetáculo é um dos que integra a comemoração dos 15 anos da Boa Companhia, um grupo teatral de Campinas. Continuando as comemorações da Boa Companhia, estreia dia 30 de novembro, também no Centro Cultural de São Paulo, o espetáculo Galeria 17. A peça passeia pelas linguagens da performance, dança e tem como outra obra de Franz Kafka, o conto Na Galeria, considerado um dos textos mais leves e plásticos do autor e que permite um trabalho rico em imagens no palco. A peça fala sobre a relação entre aquele que assiste e a cena e fica em cartaz até 9 de dezembro. Nós fizemos um passeio pela Pinacoteca do Estado, no próximo bloco. O museu de arte mais antigo da cidade, a Pinacoteca do Estado, tornou-se um museu de referência internacional. Inaugurada em 1905, ao longo de pouco mais de 100 anos, a Pinacoteca evoluiu como um museu contemporâneo, preservando o passado e acolhendo o futuro como espaço de inclusão, apresentando mostras sobre as mais variadas questões da arte e da cultura. E hoje, encerrando essa maratona de passeio aos museus de São Paulo, você conhece a Pinacoteca do Estado. A Pinacoteca do Estado de São Paulo é o mais antigo museu de arte do nosso estado. Ele foi criado pelo governo do estado em 1905. Nós acabamos de completar, portanto, o nosso primeiro centenário. Desde que a Pinacoteca foi criada, ela foi instalada nesse prédio. É um prédio que já existia, esse é um prédio do final do século XIX, que foi feito pelo escritório do Ramos de Azevedo, que era o grande arquiteto daquela época, para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios, que era uma escola que fazia formação de mão de obra para a indústria paulista, que então começava naquela época. E, como eu disse, desde que ela foi criada, a Pinacoteca sempre esteve aqui nesse prédio, mas dividiu sempre o edifício com diversas outras instituições. E foi só no final da década de 1980 que nós conseguimos ocupar todo o edifício e foi feita, então, uma grande reforma de autoria do grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha, né, um dos maiores, mais conhecidos arquitetos brasileiros, que é responsável, então, por essa solução que hoje em dia a Pinacoteca se encontra, que acho que é um diálogo muito positivo, né, entre uma intervenção contemporânea e o respeito pela arquitetura original do final do século XIX. Nós possuímos um acervo, na sua grande maioria, de obras brasileiras, da segunda metade do século XIX e ao longo de todo o século XX, com a presença de quase todos os nomes mais destacados, né, da produção brasileira desse período: Lázaro Segall, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Portinari, Berê Camargo, Tomi Otaki, enfim.
Nós temos, na verdade, mais de 7.000 obras no nosso acervo e nesse andar, onde nós estamos agora, que é o nosso segundo andar, uma exposição permanente que apresenta mais de 1.000 obras com mais de 300 artistas. Então, na verdade, é um grande panorama da arte brasileira, o único lugar em São Paulo onde você pode ter essa visão mais abrangente da produção brasileira de todo esse período. A Pinacoteca oferece também uma multiplicidade muito grande de atividades educativas, desde visitas monitoradas para o público, projetos que são desenvolvidos em parceria com escolas públicas e privadas, atendimento especial para públicos portadores de necessidades especiais. Enfim, é uma grande diversidade de atividades que estão à disposição de todo o nosso público. A Cinemateca Brasileira exibirá pela primeira vez alguns dos principais títulos da filmografia do cineasta Leon Richman, que acabam de ser restaurados e remasterizados digitalmente pela própria Cinemateca. O evento, que celebra os 70 anos do nascimento do cineasta, lança a primeira caixa de DVDs da obra do diretor carioca. Você tinha que ficar o dia inteiro quieta? Eu tive medo. Eu não queria que você pensasse que eu estava querendo te forçar a casar comigo. Não quero te obrigar, não. O Leon Richman é um dos principais cineastas do cinema novo brasileiro. Junto a Glauber Rocha e a Joaquim Pedro de Andrade, eles são provavelmente os 3 cineastas mais importantes do cinema novo. Então, houve já um projeto de restauro da obra do Glauber, do Joaquim, e faltava a obra do Leon ser restaurada. E a obra dele tem muita procura, e é uma obra muito interessante, muito rica, e ela não estava acessível, porque os negativos e as cópias estavam todos muito destruídos. Então, um grupo de amigos e os filhos, digamos, liderados por Carlos Augusto Calil, que é o curador do projeto, Eduardo Escorel e eu, Lauro, somos co-curadores, de certa maneira, juntos aos familiares, organizamos esse projeto e oferecemos à Petrobras como uma forma de preencher essa lacuna, digamos, da história do cinema brasileiro. O Eles Usam Black Tie, como todo mundo sabe, eu acho, é uma adaptação de uma peça do Gianfrancesco Guarnieri. É a história, digamos, de uma greve e seus reflexos dentro do núcleo familiar, de uma família operária, onde o pai é um militante engajado que está, digamos, puxando pela greve e onde o filho é contra, digamos assim, a ideologia do pai e acaba se transformando num fura-greve. Quer dizer, esse conflito entre pai e filho, dentro da família, coloca uma série de questões, digamos, humanas, que humanizam o conflito político, vamos dizer assim. O que interessa para nós é que os preços vão subindo, o salário verdadeiro diminuindo, o trabalhador está na miséria. Pois é, velho, está todo mundo na miséria. O ABC da Greve, na verdade, é um documentário de longa-metragem. É um documentário que, quando o Leon começou a se preparar para fazer o Black Tie, ele sentiu a necessidade de ter um contato, uma vivência ligada ao movimento operário, ligado às greves. E, por essa, digamos, estranha e infeliz coincidência, eclodiu em São Paulo um movimento grevista que, digamos, que começou a precipitar e ajudou a derrubar a ditadura naquela época, no ABC de São Paulo. O Leon, que estava trabalhando com Guarnieri no roteiro, parou o seu trabalho, reuniu uma equipe em torno de si e acompanhou o dia a dia da greve. Então é um projeto que vai restaurar toda a obra do Leon, que é uma obra que se constitui, é uma obra curta, na verdade, porque ele morreu muito moço. É uma obra que tem 5 longas-metragens e 12 curtas. Então é um projeto que vão ser 5 caixas de DVDs.
onde todos esses filmes vão ser restaurados e recolocados à disposição do público interessado. E agora? O que é que vocês vão fazer? Vão bater em todo mundo que furar a greve? Confira as estreias e destaques nos cinemas. O que você faria dentro da loja de brinquedos mais fantástica do mundo? Sim, ela existe. Tudo lá parece ter vida. E a única condição que se pede é muito simples. Você tem que acreditar para ver. Prepare-se para uma história incrível, onde todos são convidados ao mundo de magia e fantasia. Em A Loja Mágica de Brinquedos, o jovem Zack Well, de apenas 32 anos, assume pela primeira vez a direção de um longa-metragem. Traz no elenco principal Dustin Hoffman e Natalie Portman. Magical. How about really, really cool? Magical. Wow. Are we going on an adventure? Find yourself somewhere you've never imagined. Mr. Megorium's Wonder Emporium. Come on, get out of there. Bouncy balls, always trying to escape. Joaquim Fênix e Mark Wahlberg estrelam com o veterano Robert Duvall o policial escrito e dirigido por James Gray, Os Donos da Noite. No filme, Fênix interpreta um gerente de uma badalada boate de Nova York, perseguido por seu irmão caçula, um policial que investiga a administração da boate tomada pela máfia russa. Sooner or later, either you're gonna be with us, or you're gonna be with the drug dealers. Do you know who did it? I think it's the Russians. If I wanted to help you, what would I have to do? It's too dangerous for him. He's my son. Do you understand that? You can't join the police, Bobby. I never meant to get you involved in all this. You don't gotta apologize to me. All that matters is that we finished this. Estreia também o brasileiro A Casa de Alice, de Chico Teixeira. Em um bairro popular da cidade de São Paulo, Alice, uma quarentona, trabalha como manicure. Ela tenta dar a volta por cima e leva a vida como pode, com altos e baixos e a família que o destino lhe deu. Você tem coragem de olhar pra minha cara, sua safada! É um vagabundo! Sai da minha casa! Sai da minha vida! Aclamado no Festival de Cannes, destaque nas mostras de cinema de São Paulo e Rio de Janeiro, Mutum estreia em circuito nacional. Mutum quer dizer mudo. Mutum é um pássaro preto que canta à noite. E Mutum é também um lugar isolado na serra, onde vivem Tiago e sua família. Tiago, de 10 anos, não é um menino como os outros. E através do seu olhar, enxergamos o mundo nebuloso dos adultos, suas traições, violências e silêncios. Ao lado de Felipe, seu irmão e único amigo, Tiago será confrontado a este mundo que ele aprenderá a deixar. E meu chinelo tá caindo toda hora. Vai, Rebeca. Tá com frio, Rebeca? Não para de gemer. Oi. Oi, meu olhinho. Quietinho, Rebeca. Bom, o programa em cena fica por aqui. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural @canalsp.com.br.
e você pode assistir Em Cena também na internet através do nosso blog www.encenatva.wordpress.com. Até o próximo programa. Tchau!